Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa quinta aula da disciplina de leitura e compreensão de textos. E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o texto acadêmico, mais especificamente sobre as suas características, tá? Então, o que é esse texto acadêmico, tá? O texto acadêmico é o texto, ou melhor, são todos os portadores de texto, são todos os gêneros textuais que circulam dentro do contexto da universidade, tá? Esse texto acadêmico, ele possui uma série de características. E nós vamos hoje estudar algumas características desse texto acadêmico. Então, vamos lá, vamos começar. Perdão. De acordo com Chibene, tá? Silvio Chibene, 2021, o texto acadêmico ele sempre vai ter o objetivo de tratar e discutir temas, assuntos em relação a um determinado campo de pesquisa. O que é que ele está querendo dizer com isso, tá? Todos os cursos de ensino superior se dividem em várias áreas, ou seja, várias áreas de pesquisa, vários campos de pesquisa. Então, cada um desses campos de pesquisa vão produzir textos com o objetivo de discutir temáticas, temas relativos a esse campo. Vamos exemplificar com o curso de letras. O curso de letras ele se divide em várias áreas. Podemos exemplificar com a teoria da literatura, as correntes da linguística, como, por exemplo, a análise do discurso, a análise crítica do discurso, linguística de texto, psicolinguística, sociolinguística, pragmática, entre outras. Cada uma dessas correntes da linguística, cada um desses campos de pesquisa, vão produzir textos, que são justamente o texto acadêmico. Outra principal característica do texto acadêmico é que ele é fruto de investigação científica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O texto científico, ele não é escrito do nada, ou seja, ele não é fruto de opinião pessoal ou de achismos. Não. Para um texto acadêmico ser produzido, ele é resultante de uma investigação científica. Ou seja, ele é resultante de uma pesquisa. Mesmo que seja uma pesquisa com procedimentos simples, como a revisão de literatura. Por exemplo, uma determinada disciplina do curso de letras solicita a produção de um trabalho sobre o conceito de gêneros textuais. Então, você vai pesquisar em outros autores o conceito de gênero textual. Então, isso daí é uma revisão de literatura. Quando eu falo literatura, não é aquela literatura mais convencional, tá? Não, é a revisão de textos que já foram publicados a respeito de um determinado tema. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Para você produzir um texto acadêmico, é necessário um processo, ou seja, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer uma investigação. Ou seja, você não vai produzir um texto acadêmico do nada, mas você vai pesquisar o que é, no mínimo, você vai pesquisar o que já existe publicado acerca daquele tema. Vamos lá. Desculpa. Como eu disse anteriormente, o texto acadêmico ele é resultado de um processo de pesquisa, de diferentes processos metodológicos, tá? Desculpa, gente, eu tô tossindo um pouco. O que é que eu tô querendo dizer com isso, tá? Para eu produzir um texto acadêmico, eu não vou simplesmente fazer esse texto do nada e simplesmente expressar a minha opinião sobre um determinado tema. Não. Antes de eu produzir esse texto, eu vou pesquisar, tá? Revisão de literatura. O que é revisão de literatura? É quando você vai buscar o que já existe publicado a respeito daquele tema. Por exemplo, vamos supor que eu tenha que fazer um trabalho sobre multimodalidade discursiva. Então, eu vou pesquisar o que já existe. Eu vou buscar livros, capítulos de livros, artigos publicados em revistas, dissertações de mestrados, entre outros textos.
para amparar teoricamente o meu trabalho. Ou seja, eu não vou produzir esse trabalho do nada, mas eu vou pesquisar o que já existe publicado sobre aquele tema. Isso se chama revisão de literatura. Análise de documentos, tá? Por exemplo, análise de livros didáticos, análise de documentos oficiais como PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todas as vezes que eu vou analisar um determinado documento, tá? Com o objetivo de verificar algo, é um procedimento de pesquisa. Análises de falas resultantes de entrevistas, também é um procedimento metodológico. Práticas de observação que podem ser realizadas em escolas, em ONGs, com o objetivo de verificar um determinado tratamento que é dado a algo. O que é que eu quero que vocês percebam, tá? O texto acadêmico, ele não pode ser simplesmente produzido com a minha opinião pessoal, com o meu ponto de vista. Não. O texto acadêmico é resultante de diferentes procedimentos metodológicos. Pode ser uma simples revisão de literatura, como também procedimentos metodológicos mais aprofundados, como análise de documentos, livros didáticos, análise de falas de entrevista, práticas de observação. Essa daí é uma das principais características do texto acadêmico. Então, vamos lá. Qual é a principal característica do texto acadêmico, tá? Todas as vezes que vocês forem produzir um trabalho dentro da universidade, você não tem autonomia para escrever o trabalho por si só. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você sempre vai ter que escrever fundamentado em autores que já publicaram sobre o tema. Vamos lá. Dentro da universidade, ninguém tem autonomia para escrever por si só. Até mesmo quem é doutor, pós-doutor em um determinado tema, todas as vezes que ele for publicar um texto, um artigo científico, um capítulo de livro, ele sempre vai citar outros autores que já escreveram sobre o tema. Essa é a principal característica do texto acadêmico. Então, todas as vezes que vocês forem fazer um trabalho, tá? Até um comentário do fórum tem que ser fundamentado em outro autor que já escreveu sobre o tema. Vamos supor que na nossa disciplina eu peça para vocês pesquisarem o que é letramento. Então, mesmo que você saiba o conceito de letramento, você não vai poder escrever esse parágrafo por si só. Você vai ter que citar algum autor que já apresentou o conceito sobre o tema. Ou seja, você vai procurar um artigo científico, um capítulo de livro, uma dissertação de mestrado, algum trabalho acadêmico que esteja falando sobre esse conceito. E você vai citar esse conceito, tá? Essa parte, gente, é muito importante, tá? Porque, como eu disse, dentro da universidade, ninguém tem autonomia para falar por si só. Até mesmo quem já é um autor de renome, de prestígio em uma determinada área, quando vai escrever, quando vai produzir um texto acadêmico, ele cita outros autores que já escreveram sobre o tema, tá? Quando vocês estiverem em outros períodos, vocês vão ler textos de alguns autores, como, por exemplo, Luiz Antônio Marcuski, né? Ingredori Koll. E vocês vão ver que até mesmo eles, que são referência na área da linguística de texto, eles também citavam outros autores. Isso é importante. Ou seja, qualquer trabalho que vocês venham a fazer dentro da universidade, dentro do curso de letras, na especialização, no mestrado futuramente, esse trabalho tem que ser fundamentado, amparado em outras pesquisas que já foram realizadas. Ou seja, vocês sempre terão que citar outros autores que já pesquisaram sobre o tema. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho repetitivo. Desculpa, tá? Eu sei que eu estou sendo um pouquinho repetitivo, mas é porque essa parte é importante, tá? Muitas vezes a gente pensa que a gente pode chegar lá, fazer um trabalho. Eu vou pesquisar na Wikipédia, eu vou pesquisar em um blog e eu escrevo lá, leio
e escrevo lá a minha opinião sem citar o autor. Não pode, tá? Enfim, quando a gente fala dessa questão de sempre citar alguém que já escreveu sobre o tema, eu não posso citar qualquer trabalho, tá? Dentro da academia, tá certo? Melhor, dentro da universidade, há uma série de exigências que devem ser cumpridas todas as vezes que eu vou produzir um texto, tá? Desculpa. Ou seja, eu não posso citar qualquer trabalho. Por exemplo, Wikipédia pode ser citada? Não. Textos de blog? Não. Textos de site? Não. Por que, Silvio? Porque esses textos não têm credibilidade acadêmica. Então, eu não posso citar. Eu coloquei até um exemplo aqui. Vamos supor que eu precise produzir um texto sobre o tema da multimodalidade discursiva. Então, eu vou ter que pesquisar o que é multimodalidade. Eu vou ter que ler sobre esse tema. Mas eu posso pesquisar e ler qualquer tipo de texto? Não, porque nem todos os textos têm credibilidade acadêmica. Então, você só pode citar você só pode citar textos acadêmicos. O que é isso, Silvio? Textos acadêmicos são artigos científicos publicados em revistas, capítulos de livros, livros, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho publicado em eventos acadêmicos, como congressos, encontros e seminários. Todos esses textos podem ser citados, porque eles têm credibilidade científica, credibilidade acadêmica. Silvio, por que eu tenho que citar outros autores que já escreveram sobre o tema? Primeiramente, para sustentar, ou seja, comprovar as afirmações que você realizou no seu trabalho, tá? Conferir credibilidade ao trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não faz citação no seu trabalho, você não vai ter credibilidade e você também não vai ter como comprovar que o conceito que você está apresentando naquele trabalho, de fato, é verdadeiro, tá? Então, nós sempre temos que apresentar falas de outros autores que já escreveram acerca daquele tema. Essa é a principal característica do texto acadêmico, ou seja, tá? É a principal característica do texto que circula no contexto da academia. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá certo? Pois ele só tem até 15 minutos. Então, eu vou dar uma pausa aqui e vamos continuar no próximo vídeo.